Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é dia 19 de janeiro de 2021. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Carla Chain e você está no canal Linha de Frente da Espiritualidade. E o tema de hoje é um tema que intriga muitas pessoas, causa um certo alvoroço em outras, porque eu vou falar sobre cocriação consciente da realidade. Eu não vou me estender muito nas teorias da física que comprovam isso, mas eu vou trazer alguns pontos que são muito importantes, porque muitas pessoas se queixam, reclamam que não conseguem cocriar a realidade que desejam, que gostariam de viver, e que as coisas não dão certo e que, enfim. Então eu vou falar um pouquinho das implicações que tem você conseguir cocriar conscientemente a realidade que você quer, seja ela qual for, né? Geralmente tem a ver com prosperidade material, financeira, profissional e relacionamentos. Geralmente é isso. É o tal do casa, carro, apartamento que o Hélio Couto fala. Só que para você chegar nisso, tem algumas questões que você precisa ter muita consciência, porque cocriar, a gente está cocriando o tempo todo. Cocriar a nossa realidade, a gente está cocriando o tempo todo. Só que a gente faz isso de forma inconsciente e na maioria das vezes a gente acaba cocriando uma realidade que a gente não gostaria de estar vivendo. Então, se você, por exemplo, tá num relacionamento que você não tá feliz, se você tá numa condição financeira que você não tá feliz, se você tá num emprego, num trabalho, numa profissão que você não tá feliz, você tá cocriando, só que você tá cocriando de forma inconsciente e coisas que você conscientemente não quer viver, mas inconscientemente você quer. E a gente tem que pensar, o primeiro ponto disso é que pro todo, pro universo, né, pra Deus, não importa se você quer ou não quer aquilo conscientemente, porque ele não vai te dar só aquilo que a tua parte consciente deseja. Ele vai te ver de forma integral, de forma holística. E esse olhar para o seu ser integral significa que ele vai olhar para a sua parte consciente e para a sua parte inconsciente, que é a maior parte da sua mente, do seu aparelho psíquico. Então, em primeiro lugar, o processo de cocriação consciente da realidade que eu quero, ele passa por uma análise profunda daquilo que está vibrando, que está pulsando no meu inconsciente. Porque se eu não conseguir olhar para essa sombra, né, para as sombras que tem no meu inconsciente e limpar, porque daí não basta olhar, é olhar, limpar, transmutar aquilo que está negativo, vai ser muito difícil eu conseguir cocriar aquilo que eu desejo. Então, um exemplo prático disso, por exemplo, eu tô querendo um relacionamento XPTO, né? Tipo, um cara bacana, que me trate assim, assim, assado e tal e tal. Só que eu só arrumo relacionamentos tóxicos. Então eu tenho que analisar o que de tóxico tem em mim que está atraindo esse tipo de pessoa. E aí eu vou ter que olhar para minha sombra. E aí eu vou um pouco além. Não é só dessa encarnação que eu preciso olhar.
eu preciso olhar para as minhas encarnações passadas que estão reverberando de forma negativa nessa encarnação atual. Então eu preciso fazer um trabalho de análise. E onde que eu vou fazer esse trabalho de análise? Numa terapia, numa psicoterapia, num processo de psicanálise. Mas aí eu também preciso entrar no campo extrafísico e analisar as minhas vidas passadas. E aí onde que eu vou fazer isso? Onde que eu vou tratar isso? Onde que eu vou poder limpar e transmutar isso? Num trabalho de apometria, num trabalho de terapia reencarnacionista, numa terapia de vidas passadas. Então, já começa daí. Isso tudo é um processo de análise e limpeza, porque não adianta eu querer lá o, entre aspas, príncipe encantado, né? Príncipe encantado a gente sabe que não existe, mas né? Vai, o relacionamento perfeito. Só que no meu inconsciente tem um baú cheio, gigantesco de vidas de relacionamentos muito traumáticos que estão vibrando, né? Que estão pulsando lá no meu inconsciente. Eu tô cheia de crença limitante vinda do meu sistema familiar, vinda das minhas próprias vivências. E aí eu só vibro numa frequência baixa, movida por crenças também limitantes. Outro trabalho que é terapêutico, que é para análise, terapia, minhas crenças, eu tenho que saber, eu tenho que ter consciência quais são as minhas crenças, qual é o meu paradigma de vida e quais as crenças que regem esse paradigma de vida, porque não adianta nada eu querer ter um relacionamento X e tá vivendo num paradigma Y, cheia de crenças limitantes que me impossibilitam de atrair aquela pessoa X. Então já começa daí. Se eu quero fazer uma cocriação consciente da minha realidade, eu tenho que começar a olhar, a ter coragem e humildade para olhar para minha sombra. Por que coragem e humildade? Porque a maioria das pessoas, a grande maioria, não tem nem coragem, morre de medo de olhar para a própria sombra e projetar ela no outro. Então não tem humildade, começa a julgar todo mundo, começa a projetar a própria sombra nos outros, começa a se vitimizar. Quando eu tô me vitimizando, eu não tô olhando pra minha sombra. Então eu não tô evoluindo, eu não tô me limpando, eu não tô trabalhando em cima de mim. Consequentemente, eu não vou conseguir cocriar aquilo que eu quero. Esquece, não adianta. É físico isso, é matemático e sinto muito. Não tem outro caminho. Então veja bem, o processo de cocriação da própria realidade, ele é um processo de evolução espiritual também. Porque, né? Ninguém quer cocriar uma realidade negativa. Ninguém quer conscientemente cocriar uma realidade negativa. Todo mundo, se você pergunta para as pessoas o que elas querem para a vida delas, elas querem saúde, elas querem prosperidade, elas querem bons relacionamentos familiares. Ninguém vai chegar e falar assim, ah, não, eu quero um relacionamento tóxico na minha vida. E por que tá num relacionamento tóxico? Porque tá cocriando aquilo, tá atraindo. Mas conscientemente ela deseja ter um relacionamento saudável. Certo? Esse é o primeiro ponto. Se você quer cocriar, você quer mesmo cocriar a sua realidade de forma consciente, porque cocriar a gente tá cocriando o tempo todo, mas você quer mesmo cocriar a realidade que você deseja de forma consciente, então começa a se tratar. É o primeiro ponto. Começa a fazer a limpeza aí do porão do inconsciente, do porão das vidas passadas, porque senão vai ficar muito difícil, tá? Segundo passo, eu tenho que sentir.
mais do que pensar, né? O que a gente ouve muito nos vídeos de cocriação, segredo e etc e tal. Que você tem que pensar, que você tem que visualizar no mental a realidade que você quer, as coisas que você deseja e tudo mais. Pensar só vai dar forma. Então, pensar é a forma daquilo que eu quero. Por exemplo, eu quero um carro. Aí eu penso, eu visualizo o carro que eu quero. Eu quero uma Mercedes. Visualizei. Não adianta nada, eu não vou atrair bolhufas se eu não sentir, aqui ó, coração, se eu não sentir que é possível eu cocriar uma Mercedes. Entenderam? Porque o campo eletromagnético que é formado pelos nossos sentimentos, ele tem uma onda de alcance muito maior do que o campo eletromagnético criado pelo nosso mental, pelo nosso cérebro, por assim dizer. E isso dá pra gente saber na prática, quando a gente vibra muito por uma coisa, né? Quando a gente tem aquela paixão, aquela coisa vibrante, forte, aquilo acontece. Quando eu tenho muito medo, olha só, sentimento, quando eu tenho muito medo de uma coisa, aquilo acontece. Quando eu boto muita fé, muita fé que algo vai acontecer, aquilo acontece. Porque é sentimento, aqui ó, o campo que o coração forma é muito forte. É muito grande. Então ele tem a capacidade de atrair as coisas muito mais rápido do que se eu ficar só no mental. Se eu ficar só no mental, eu vou ficar anos. E pior, não adianta nada eu pensar e não acreditar que aquilo é possível. Por isso a limpeza que eu falei anteriormente. Porque não adianta nada você, eu quero ter uma BMW. Só que eu não acredito que eu posso ter uma BMW. Eu não tenho aqui, ó, eu não sinto que aquilo seja possível. Então não adianta nada, esquece. Você tem que sentir que é possível. Qualquer coisa que você queira cocriar de forma consciente, você tem que sentir. E se você não consegue sentir, você vai ter que dar um jeito de sentir, né? Então você vai ter que fazer associações, né? Um momento que você estiver alegre, você pensar naquilo que você quer e agradecer. Ou então você começar a nutrir esse sentimento, começar a buscar esse sentimento, começar a visualizar. E ao visualizar, sentir a alegria, como se você já tivesse. Então é muito simples na prática. Eu visualizo aquilo que eu quero, a realidade que eu quero, ou o objeto que eu quero, enfim, qualquer coisa que eu queira. E aí eu tenho que ser muito sincero comigo mesmo e ver se eu acredito que é possível alcançar aquilo. Então chequei. Acredito, de verdade. Não é da boca pra fora, tem que ser aqui. Não tem que ser pra mim nem pros outros, até porque você não vai sair por aí falando pra ninguém do que você deseja cocriar na sua vida. Tem que ser aqui. Eu acredito? Beleza. Se eu não acredito, então eu tenho que investigar quais as crenças que estão me limitando, que estão me impossibilitando de acreditar naquilo. E transmutar. Trocar uma crença limitante por uma crença possibilitadora. Tá? Então, beleza, acredito, legal. Eu tenho que olhar para aquilo, por exemplo, a BMW. Eu tenho que olhar para a BMW e sentir como se eu já tivesse ela. Então, imagina se você já tem aquilo que você quer. Como que você vai se sentir? Bom, no mínimo, muito feliz e muito entusiasmada, muito satisfeita, muito vibrante, muito alegre. Então, você tem que ter esse sentimento. A alegria, o entusiasmo, como se já tivesse. Então, você vai entrar numa espécie de uma ilusão. E aí, você, após
essa euforia, esse sentimento de entusiasmo, como se já tivesse, você vai nutrir a gratidão, o sentimento de gratidão, certo? Nossa, um mosquitinho aqui. Você vai nutrir o sentimento de gratidão. Por quê? Se eu já tenho, se eu já recebi, é lógico, é uma questão lógica que eu vou agradecer por ter recebido aquilo que eu queria. E aí um terceiro ponto que você tem que ter muita consciência num processo de cocriação da própria realidade. Visualizar, sentir, agradecer e confiar. Soltar. O que é o confiar? É o soltar. Que você, se você ver vídeos e ler sobre processo de cocriação consciente, você vai ouvir muito a questão do soltar. O que é o soltar? É o confiar. É o confiar que o todo, que Deus, que essa consciência que permeia tudo, que está em tudo, ela e que só fala sim, e que é só amor, ela vai dar aquilo que você quer. Só que você tem que respeitar o tempo das coisas. Por quê? O que acontece? As pessoas começam a fazer esse trabalho de cocriação e aí a coisa não acontece no tempo que eu quero. Você tem que entender que o tempo que você quer é o teu ego chorando. E o tempo de Deus não é o tempo do seu ego. Entenda. Então, não adianta você ficar ansiando por aquilo. Você tem que soltar. Então, eu fiz ali a visualização, eu senti, eu agradeci. Acabou aquilo, vida que segue. Eu nem lembro que eu desejo ter uma BMW. Eu vou trabalhar, eu vou fazer as minhas coisas, ou seja, eu confiei. Eu joguei para o universo na certeza de que ele vai dar aquilo para mim. É certo. Então imagina assim, se você tem certeza que uma coisa vai acontecer, você vai ficar ansiando por ela acontecer? Não, porque é certeza. Você só anseia por algo que você não tem 100% de certeza que vai acontecer. E para piorar, a ansiedade, ela provoca uma onda contrária à onda da prosperidade, a onda que você quer que chegue na sua vida. E aí ela paralisa o processo. Ela paralisa. Ou seja, quanto mais você fica ansiando, ai meu Deus, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Mais vai demorar. Mais vai demorar. Se é que vai acontecer. Porque você vai ficar ansiando tanto, que uma hora você vai desistir, porque não vai acontecer. E aí você vai mudar o seu desejo. E aí começa tudo de novo. E aí você vai reclamar. E quando a gente reclama, vem mais daquilo que a gente reclama. Ah, detalhe, asterisco, é proibido reclamar. É proibido reclamar. Se você quer cocriar uma realidade de abundância, de prosperidade, é proibido reclamar. Então, se você gosta de reclamar, e se você acha que reclamar é bom, porque tem gente que acha que é bom reclamar, tem gente que acha que é importante, que tem que reclamar, que tem que lamentar. Porque se não reclamar, né, como é que faz? Eu não vou poder falar das coisas que estão me incomodando. Não é isso. Uma coisa é você falar de um incômodo, outra coisa é você ficar reclamando o tempo todo e não fazer nada para mudar. Isso é proibido. Isso vai totalmente contra você cocriar uma realidade de abundância e de prosperidade. Quem vibra na abundância e na prosperidade não reclama, só agradece. Porque é óbvio. Imagina que você é lá o tio Patinhas montado numa montanha de ouro. Você vai ficar reclamando? Ai, que saco, eu tô numa montanha de ouro. Não, né?
você só vai agradecer, você só vai ficar feliz, entusiasmado. Então, o processo de cocriação da realidade, cocriação consciente, é proibido reclamar e se lamentar, tá? E é permitido você vibrar o maior tempo possível na alegria, no entusiasmo, na gratidão. E aí, toda vez que você se pegar vibrando baixo, triste, angustiado, ansioso, deprimido, procurar investigar o que está acontecendo, o que tá te deixando assim e trabalhar na mudança. E aí vocês podem me perguntar, mas e nos processos obsessivos, onde eu tenho um obsessor ali incutindo pensamentos negativos no meu mental, fazendo eu ficar angustiado, etc e tal. Bom, que ótimo se você já localizou que tem um obsessor. Seja ele uma personalidade ou seja uma entidade. Que maravilha! Você já tá à frente de muita gente que não tem nem noção que está sendo obsediado. Aí você precisa entender que muitas pessoas também têm dificuldade, que não adianta você ficar com raiva do obsessor. Eu sinto muito, ele tá te obsediando porque muito provavelmente, assim, 99,99999% de chance de você ter, em alguma vida passada, feito mal pra ele. E você aí achando que é um santo. Você fez mal, e aí a pessoa tá apegada a você, ela não conseguiu te perdoar, ela não conseguiu liberar isso, não conseguiu soltar. E ela fica atrás de você, ela quer vingança, ela quer que você também passe pelo que você fez ela passar. E na maioria dos casos é isso. Ou alguém contratou um feiticeiro pra fazer algum trabalho aí em cima de você e tal. Também tem essa possibilidade. E aí não adianta você ficar com raiva do obsessor. Você precisa, na verdade, entender que ele também é uma entidade que está sofrendo, assim como você. E você tá tendo uma ótima oportunidade de ajudar uma pessoa. Uma pessoa que está desencarnada, mas é uma pessoa. Como que você vai ajudar? Não é ficando com raiva, não é xingando o obsessor que está te perseguindo. Pelo contrário, é pedindo perdão para ele quantas vezes forem necessárias, é tentando transmutar essa energia, fazendo trabalhos espirituais para que ele seja tratado, para que ele seja encaminhado, para que ele encontre o caminho da luz e saia ali do teu calcanhar. Entendeu? É fazendo esse tipo de ação que a gente costuma chamar de caridade que você vai transmutar, você vai ajudar uma pessoa, você vai transmutar a energia dessa pessoa, essa pessoa vai te soltar, vai liberar e consequentemente a sua vibração, o seu campo vibracional vai se elevar. Até porque toda vez que a gente pratica caridade, que a gente ajuda alguém, a gente costuma se sentir muito bem. Não só pela liberação energética que acontece, mas pelo fato da gente ter ajudado alguém. E ajudar é muito gostoso, é muito gratificante. A gente se sente muito bem, muito satisfeito quando a gente consegue ajudar uma pessoa. E quando eu ajudo, eu tô vibrando na abundância. Porque só ajuda quem pode, né? Para quem tá sobrando tempo, tá sobrando tudo, energia, tudo. E aí eu consigo ajudar. Então eu vibro na abundância quando eu ajudo as pessoas. E partindo do princípio que nós todos nós do planeta estamos ligados, estamos interconectados,
quando eu ajudo uma pessoa, eu também estou me ajudando e estou ajudando, muitas vezes, essa ajuda ela se reverbera por muitas outras pessoas, por um sistema inteiro, certo? E aí eu vou tendo cada vez mais possibilidades de cocriar a realidade que eu quero, porque eu vou ficando cada vez mais limpa e mais receptiva àquilo que eu de fato desejo. Eu paro de ter aquelas interferências. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso, assim, de mais importante. Não esqueçam de sempre sentir. No processo de cocriação da realidade, é preciso sentir que aquilo já está na minha vida. Belezinha, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, deixa aqui nos comentários. Enfim, se quiserem comentar sobre esse vídeo também, deixa aqui seu like. Se inscreva no canal e até a próxima semana, até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!